recebendo o candidato a prefeito de Volta Redonda, o professor Alexandre Habib, que é o entrevistado da tarde desta segunda-feira pelo projeto Eleições 2024, do Grupo Pansardo de Comunicação, responsável pelos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Habib tem 63 anos e é natural do Rio de Janeiro. É casado, tem 2 filhas e uma neta. Engenheiro mecânico há 40 anos, já trabalhou na Cobrap e na CSN. Atua como empresário na área de tecnologia metalúrgica e como professor universitário na UERJ e na Unifoa. Habib tem como vice em sua chapa Adriana Bittencourt, a Drica. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Habib, seja bem-vindo ao Grupo Pansardo de Comunicação. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao Diário do Vale, a Voz da Cidade, Vivian, da gente poder estar aqui discutindo as nossas propostas, encaminhando aí soluções para os problemas que afligem a nossa população. Eu acho que o rol de perguntas está super interessante. Quero parabenizar também o estúdio lindo aqui do Diário do Vale, maravilhoso, moderno. E eu acho que a gente tem tudo para fazer hoje uma bela discussão, colocar as nossas argumentações e encaminhar o que talvez certamente a população esteja esperando. Obrigado. Vamos às perguntas. Vamos. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? A gente quer trabalhar centrando a atividade esportiva no início da idade escolar, na cidade escola ou no bairro escola. A gente quer, além de ter o esporte na escola, a iniciação na escola, a gente quer voltar com o esporte nas praças também, o que é fundamental, para que a gente possa ter esses meninos, esses jovens centrados na sua comunidade, com o apoio também da sua família. E a gente quer utilizar também esses espaços para que a gente consiga ter atividades de lazer e de formação cultural. As escolas, a gente tem um número de escolas muito grande em Volta Redonda. E mais do que fazer novas escolas, a gente tem que recuperar esses espaços e qualificar esses espaços. É fundamental a gente estar levando para lá também as atividades culturais, além do esporte e do esporte padrão. A gente está levando o teatro, está levando a dança, está levando a música, para que essas crianças tenham essa expectativa de emancipação. A cultura é fundamental na vida das pessoas, o lazer é fundamental na vida das pessoas. Então, fazer dessas escolas o centro, fazer das praças das comunidades os centros dessas atividades, cria uma dinâmica muito mais bacana para a cidade, para as pessoas, não para fixar as pessoas nas suas comunidades somente, mas para garantir a essas pessoas o acesso a essas atividades. Novamente, os jogos estudantis são fundamentais, mas a gente fica muito triste quando a gente passa e vê uma Olimpíada e a gente vê que a gente só torce no vôlei, no basquete, nos esportes coletivos, porque é mais fácil fazer isso. Então, a questão do atletismo, a questão da natação tem que estar mais impulsionada em Volta Redonda. Esses são esportes que distribuem dezenas, centenas de medalhas, porque as variedades, as provas são muito maiores. E aí não adianta a gente depois ficar triste como brasileiro ou como cidadão de não ter representante em lugar nenhum e de não ganhar medalha. Isso é um processo. Então, primeiro, o esporte como atividade necessária ao desenvolvimento físico e intelectual. Segundo lugar, a liberação e a capacitação dos espaços para poder proporcionar esse tipo de atividade a todas as crianças que queiram fazê-la e se desenvolverem e crescerem com o esporte. Nada diferente do lazer, que também é esporte,
mas nós estamos falando de teatro, nós estamos falando de cinema, nós estamos falando de produção audiovisual, de outras expectativas de libertação e emancipação do ser humano que a gente quer colocar nessas escolas também para o crescimento da nossa sociedade, para a libertação das pessoas, para o aumento do nível cultural e para que a gente consiga realmente fazer com que essa nossa identidade seja dividida e seja construída com a população de Volta Redonda. É dessa forma que a gente pensa. Obrigado. Habib, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? A gente tem muitos projetos para essa possibilidade da discussão com o funcionalismo público. Em primeiro lugar, falta muito diálogo, né? A gente tem um plano de cargos aprovado, que está judicializado, que é uma obrigação de fazer e que, de certa forma, tem 20, 30 anos, 25, 30 anos e não foi implantado. Cabe a gente chamar o funcionalismo público com uma bela rodada de discussão. O que é devido legalmente, é devido legalmente. E agora nós temos que atualizá-lo, negociar esse plano, tendo o Ministério Público, tendo o Ministério do Trabalho, tendo os funcionários e a Prefeitura, e encontrar um ponto de equilíbrio para a implantação desse plano. Quer dizer, existem categorias que estão tão defasadas, mas tão defasadas, que hoje têm que ser reajustadas pelo salário mínimo. Isso é inconcebível, isso é um absurdo. E a gente não tem, dentro dessa nossa perspectiva, não só salarial, mas de progressão do funcionário, a perspectiva do que a gente chama de progressão horizontal e progressão vertical. Não tem acesso a outros níveis. E, por outro lado, também, se isso fosse um grande empecilho, por não ter um concurso interno, também não temos os concursos externos. E o que aconteceu? Os concursos externos hoje, eles são oferecidos e não têm candidatos, porque o salário é tão baixo, mas é tão baixo que nenhum profissional aceita. Então, nós temos que, além de trabalhar a discussão do plano e de como ele pode ser implantado, ou de forma gradativa, ou de que forma a gente consegue recategorizar as pessoas, nós temos também que olhar para os pisos legais, para os pisos nacionais. Então, a gente está falando da educação, a gente está falando do pessoal da saúde, a gente está falando do pessoal administrativo. Minha categoria dos engenheiros também, existe um piso que é regulado por lei, dos advogados, dos médicos, dos enfermeiros. Gente, nós temos que respeitar a legislação. Então, é fundamental respeitar a legislação. E um terceiro ponto que é fundamental é fazer o funcionário entender que, a partir da discussão desse novo plano, com progressão horizontal e com progressão vertical, ele poderá ter acesso, então a sua qualificação vai valer. Então não adianta o cara estar numa categoria, o cara estuda, o cara se prepara, se qualifica e não pode melhorar de salário nem de cargo. Isso é um absurdo. Então nós temos que rediscutir, criar os acessos e possibilitar esse tipo de qualificação. Isso se dando, quer dizer, isso acontecendo, a gente encaminha e mostra claramente o caminho para quê? Para a satisfação do funcionário e para a melhoria também a partir da qualificação desses profissionais dos serviços que a gente presta para a população. Vamos à terceira pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? Uma parte dessa discussão a gente encaminhou, né? A gente tem hoje a Volta Redonda passando por um momento muito crítico, né? Do ponto de vista do que a gente investe em educação, né? A gente já teve aqui um nível salarial há uns 25 anos atrás, que era um dos melhores do Estado. Hoje nós estamos na rabeira. Quer dizer, os pisos ou os salários praticados em Volta Redonda para os professores são salários muito ruins, né? Os salários são ruins, são muito baixos, as pessoas têm que ter jornadas múltiplas para poder sustentar, o que nunca foi muito diferente na questão do professor, isso é verdade. Mas a gente tem que reestruturar isso. Um dado é que nos últimos 3 anos, ou nas contas dos últimos 3 anos, Volta Redonda não gastou o mínimo constitucional, que é 25% do seu orçamento com educação. Acho que foi um ano foi 8, o outro foi 9, o outro foi 14. Ou seja, isso está muito abaixo do necessário. Isso precisa ser revisto. Pagar o piso nacional é fundamental. Utilizar de maneira correta o que a gente chama do Fundeb, que é o fundo que apoia o desenvolvimento do ensino básico,
é mais do que fundamental. E planejar, né? É inconcebível acontecer o que está acontecendo, por exemplo, no Santo Agostinho, né? Que é o Colégio Jaime Martins, que foi reformado e termina a reforma, gasta-se uma fortuna e as salas dos professores não têm tomada. Sala dos alunos tem 1 ou 2 tomadas, não tem água porque tiraram o reservatório e não colocaram outro. Não tem água, a aula dura 2 horas, depois as crianças vão embora para casa. O outro colégio, Santo Agostinho, que vai entrar em reforma, faltam professores. Então, a questão da falta dos professores está muito ligada a uma remuneração que é uma remuneração indigna, é abaixo do mínimo, do mínimo, do mínimo. E a gente tem que correr contra o tempo também, sabe por quê? Para conseguir professores para colocar nessas vagas. Então, a educação tem que ser repensada, ela tem que ser revista e a gente tem que voltar a investir pelo menos o mínimo, né? É interessante entender e saber que hoje Volta Redonda tem uma população que envelheceu. Então, a quantidade proporcionalmente das crianças é menor. Mas não é por isso que a gente vai deixá-las estudar em ambientes que não têm a mínima qualificação e com profissionais que não são remunerados de uma forma digna. E dessa forma a gente não consegue colocar novos professores e professores qualificados nessa vaga. O resultado virá e virá e virá. Uma outra questão é a gente voltar a olhar para a FEVRE, né, que foi sucateada ao longo desses últimos 25 anos também, como um instrumento fundamental de qualificação profissional na área de serviços. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias do seu plano de governo? Bom, primeira, que é capa, né, que os governos do PT têm uma experiência, ou têm algumas experiências pelo país, né, muito legais. No Brasil já são 116 cidades, né, com o que a gente chama de tarifa zero, né? A tarifa zero, na realidade, a gente tem um exemplo muito bacana aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, e tem um exemplo muito bacana em Araraquara, né? Acho que é o governo aqui de Maricá e o governo do Araraquara, que é do Edinho também. Muito bem, esses espaços assumiram a responsabilidade pelo transporte, tá? E assumindo a responsabilidade do transporte, porque era muito normal nesses espaços o que estava acontecendo. O ônibus não vem, o ônibus quebra, não tem horário, chega às 7 horas da noite, a pessoa quer ir para casa e vem lá escrito no ônibus garagem, porque só interessa com o modelo atual, que é pagar, passar na roleta, só interessa esse tipo de coisa para você, o ônibus cheio, para quem detém a concessão. Quando você assume a coordenação e o planejamento desse processo, e você pode ser um modelo híbrido, mas você aluga o ônibus e aluga os condutores das empresas, coloca um edital, o edital que não existe em Volta Redonda há 3 anos por uma série de complicações. Mas nós temos que voltar e montar com um modelo novo, não é só, vou fazer um edital nesse meu modelo, nós vamos ter os mesmos problemas. Vamos entender que há 4 anos atrás nós tínhamos quase 300 ônibus rodando em Volta Redonda. E o trânsito e o transporte público era caótico. Hoje nós temos 150 ônibus. Claro que piorou. O tempo de espera é maior, o ônibus não vem, os ônibus quebram mais, os ônibus estão, em muitos deles, degradados, e nós temos que olhar para isso. O transporte é fundamental, mas não basta só não pagar, regularizar horários e estabelecer uma modalidade nova que é pagar por quilômetro rodado. Dessa forma, quem é alugado vai rodar e vai até preferir rodar nos horários de menos público, é claro, vai degradar menos o equipamento. Mas, por outro lado, teremos ônibus para todos em todo momento. Principalmente os bairros mais extremos, você pega aí o Santa Cruz e você pega o Roma, eles estão completamente abandonados. O ônibus é um acidente para passar um ônibus lá. E são lugares que nem Uber você consegue pegar. Então é complicado, você isolou as pessoas, elas não têm mais direito de vir. Nós temos que buscar uma solução de assumir a responsabilidade. Uma vez que as empresas que estão aí em consórcio com o município de Volta Redonda, em 30 anos não conseguiram encontrar um caminho para satisfazer minimamente as necessidades da nossa população. Já que não conseguem, vamos fazê-lo. Vamos à 5ª pergunta. Candidato, como o senhor planeja trabalhar a área de segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação direta da Prefeitura? Olha só,
nós temos um privilégio grande aqui em Volta Redonda. Nós temos um batalhão da PM, né? Esse batalhão, ele teve uma configuração inicial extremamente interessante, porque um contingente muito grande vinha para cá para ser treinado, para depois trabalhar em operações mais pesadas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o que é uma configuração bem bacana. Então, a gente vê em Volta Redonda uma coisa bem diferente do que a gente vê em outras cidades do interior do Rio de Janeiro. A gente tem uma presença mais ostensiva, próxima do policiamento. Às vezes a gente tem um carro da polícia passando aqui, você parou, quando você olha para lá tem outro, parece até Nova York. Nova York é assim, você vira um carro da polícia numa esquina, no outro quarteirão está entrando outro e tocando a sirene. Você vê presença da polícia, eu estou falando da PM especificamente. Não é por isso que não tem violência em Volta Redonda. A questão da violência ou da repressão à violência são coisas distintas que a gente tem que estudar de uma forma mais profunda. Mas nós estamos discutindo agora o que é de responsabilidade nossa. E a gente tem uma guarda municipal. A guarda municipal tem boas viaturas, parece que tem um contingente bem razoável. Eu acho que a gente tem que discutir as formas ou as melhores formas de junto da Polícia Civil, da Polícia Militar e, eventualmente, até da Polícia Federal, da gente estar trabalhando em conjunto para que fiquem claras quais são as atribuições de cada um. É muito triste para a gente olhar um caso como esse. Quer ver? Eu vou falar um caso como esse. A gente está tendo há alguns meses, eu estive lá e eu tive esse problema, a questão da capela mortuária do aterrado fechada. Bom, a capela mortuária está fechada por quê? Porque é o lugar inseguro. Gente, olha só, iluminação é iluminação. A outra coisa são câmeras. A gente tem um sistema de câmeras monitorando a cidade toda. Sempre foi um orgulho de Volta Redonda ter isso, para reduzir o roubo de carros. E isso é fundamental. Poxa, mas será que a gente não pode ter uma câmera lá? E essa câmera ser de responsabilidade, ou várias, da polícia, ou da nossa guarda municipal, da gente ter uma vigilância mais ostensiva naquela região, que imagine o drama das pessoas, onde é que nós vamos ver lá os mortos? Né? Então isso vale para lá, vale para o Retiro, todo mundo está fechando capela mortuária. Gente, onde é que nós estamos? Então, nós temos a Guarda Municipal, as rondas nas escolas de uma forma mais ostensiva, as rondas nos pontos de ônibus, nos horários mais tarde, não ficar só restrito a trânsito e a eventualmente multar alguém. Eu acho que é muito pouca essa perspectiva da participação do município como poder que tem interesse na segurança pública. Nós temos que avançar, mas eu acho que para isso nós temos que aparelhar, qualificar e usar todos os meios disponíveis. Quais são as suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir acesso de qualidade para as pessoas? Olha só, Volta Redonda é indiscutível, nós avançamos muito em saúde. Vamos entender que nos últimos governos federais a gente teve um aumento muito grande da verba do SUS. Quer dizer, a verba do SUS, se a gente remontar aí ao início chamado início do século, né? 2000, 2002, era uma verba que era 5 vezes menor do que a verba do SUS hoje. Quer dizer, a verba do SUS foi multiplicada por 5. Evidentemente, grande parte desse recurso virou o quê? Hospital, ampliação, as unidades básicas de saúde da família, né? Uma estratégia fundamental de prevenção. Os hospitais receberam verbas federais para poder crescer e oferecer outros serviços, isso é muito importante entender. Agora, Volta Redonda tem duas, parece, barreiras intransponíveis e que afetam demais a nossa população. São promessas a toda a eleição dos candidatos que não são cumpridas. A questão dos exames, a questão do diagnóstico rápido, né? Quer dizer, você chega, faz uma primeira análise, a pessoa, o senhor tem que fazer um exame de imagem porque o senhor está com a próstata ruim e tem que verificar o que tem. E a senhora tem que fazer uma tomografia porque o útero está isso. Muito bem, isso não pode demorar 65 dias, 70 dias, 90 dias, 120 dias. O senhor está perdendo a vista, tem que fazer um exame. Aí demora 6 meses. Não é possível isso. Então, já passou do tempo a gente ter um belíssimo centro de diagnóstico e de exames especializados. Quer dizer, não dá para ter isso em cada hospitalzinho, em cada
posto, em cada pronto-socorro. Isso é uma realidade. Mas nós temos que ter isso em número proporcionalmente ajustado para atender a nossa população nos casos que a triagem encaminhar como importante. Nós temos que ter esse centro. Então, já estou discutindo com o governo federal a possibilidade da gente ter um centro desse aqui, até porque Volta Redonda é uma cidade polo. Então, Volta Redonda sendo uma cidade polo, atender pelo SUS a esses casos é fundamental. Então, isso é um projeto para ser discutido no âmbito federal e trazer esses recursos para a gente ter isso aqui. Agora, o segundo ponto mais importante, principalmente nos bairros mais distantes, nós temos que ter a presença do pediatra nas unidades de atendimento de saúde à população. Porque não tem como uma mãe, uma avó, deslocar, volto a dizer, do Roma do Santa Cruz com uma criança com pneumonia, vai vir como? Não tem como vir. E terceiro lugar, nos pontos mais extremos da cidade, nós temos que ter esse posto 24 horas, uma equipe 24 horas, porque não tem como eles chegarem aqui. Isso representa vida ou morte. Vamos à 7ª pergunta. Habib, quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para o município? Atrair mais investimento para o município é uma tarefa de um lado difícil e, de outro lado, ela tem que ser engenhosa. Ela tem que ser engenhosa porque a gente tem uma grande indústria aqui, que é a CSN, que é, vamos dizer, o grande amor da nossa cidade. Foi sempre a base do desenvolvimento da cidade, não tenho dúvida disso. É um símbolo nacional da industrialização. Nossa indústria de base, a grande indústria de base, começou aqui. A formação e a qualificação das pessoas para a industrial foi feita aqui, não tem dúvida. O que acontece hoje? A sociedade mudou, o mundo mudou e hoje a gente tem que formar pessoas para outras atribuições. Além de formar pessoas para outras atribuições, isso está acontecendo, nós temos que ter essas outras áreas vertentes de indústria, de tecnologia e de serviço presentes aqui. Você não sabe o que está acontecendo? A gente tem um curso de tecnologia agroindustrial aqui na UF, Engenharia Agroindustrial. Os meninos formam, vão para o Brasil todo e não ficam aqui. Ah, mas aqui não tem agricultura, aí, amigo, não tem agricultura, mas pode ter processamento de alimentos, né? E biomateriais, tecnologia verde, vamos aproveitar os rejeitos. Nós temos gente, nós temos massa crítica, qualificação do nosso pessoal é adequada. E nós temos que jogar os jovens nessas novas vertentes de negócio. Essa cidade tem que estar aberta para receber os novos investimentos das novas indústrias que tendem a aproveitar sempre quem? A massa crítica, as pessoas qualificadas. É muito melhor colocar uma empresa de tecnologia aqui com a nossa gente, tecnologia verde, circular, biotecnologia, química fina, em Volta Redonda. Então nós temos que abrir os braços e trazer essas empresas para cá, para colocar os nossos jovens estudando aqui, os nossos jovens que são netos de alguém e são filhos de alguém. Eu ficaria muito triste dos meus filhos irem embora daqui porque não tem oportunidade de trabalho aqui. Quero ficar aqui, quero que meus filhos e meus netos fiquem em Volta Redonda perto de mim para eu poder estar olhando. Isso não é egoísmo, não. É a gente querer as pessoas que a gente gosta perto. E para essa cidade não envelhecer tão rápido e a gente não assistir mais de manhã um monte de ônibus indo para Itaguaí, um monte de ônibus indo aqui para Itatiaia, Porto Real e Resende, eu quero que estejam chegando os ônibus em Volta Redonda com gente qualificada para atender a essa nova perspectiva de empresa, de indústria com salários maiores, que vai se refletir também no comércio e nos serviços da cidade. É assim que nós vamos fazer Volta Redonda crescer e respirar o futuro. Respirar o futuro. Nós temos que começar a respirar o ar limpo, mas também o futuro. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Habib, você tem 2 minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Volta Redonda. Eu gostaria de agradecer a oportunidade daqui para colocar aí algumas questões e algumas propostas aqui com vocês. E por que eu acho que chegou o momento de eu ser o prefeito de Volta Redonda? Eu acho que chegou o momento de eu ser o prefeito de Volta Redonda, porque eu estou há 40 anos em Volta Redonda, eu vim para cá recém-formado. Tive uma trajetória profissional, de formação profissional em várias áreas, na área da educação, na área industrial e na área de engenharia e na área empresarial. Então eu acho que eu
conseguir andar tendo trabalhado na esfera estatal, na esfera pública e na esfera privada. Então, eu acho que eu consigo angariar essas experiências para poder consolidar o caminho que me permita conversar com todos os atores dessa cidade, gente. Nós temos que conversar com os atores, nós temos que conversar com os industriais, sim, com os comerciantes, claro, com empresários da área de serviço também. E temos que ter um foco especial nos trabalhadores e nas pessoas, nas crianças e nos nossos velhos. Porque uns construíram essa cidade e outros serão o futuro e irão perpetuar esse trabalho aqui em Volta Redonda. Então, é o momento de conversar, encaminhar um plano que inclua a todos e que crie novamente para essa cidade um ponto de equilíbrio econômico, social e ambiental. Só a partir daí nós vamos construir realmente essa cidade do futuro, onde a gente vai respirar o futuro. Escuta o que eu estou falando, nós não vamos deixar ninguém para trás. Isso é um projeto que inclui a todos e o equilíbrio é a palavra fundamental. Não vamos deixar ninguém para trás, nós vamos juntos e vamos construir essa Volta Redonda moderna, com perenidade, que vai ultrapassar todos os desafios que vão se apresentar. Um beijo para todos. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansart de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Volta Redonda, Alexandre Habib. Candidato, agradecemos sua presença e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado.